Se eu te falar que o Márcio Rodrigues foi apresentado como novo gerente de esportes do Internacional, talvez tu fique meio assim, quem é esse cara, né? Mas se eu te disser que o Magrão tá de volta ao Internacional e ao vestiário colorado, aí a gente pode conversar bem diferente, né? Pois então, o nosso volante, campeão da Copa Sul-Americana e bicampeão gaúcho, é o novo gestor do vestiário para ser não só um auxiliar para o Mano Menezes, mas trazer novos ares em um ambiente um pouco melhor e um pouco modificado para o futebol colorado. Vamos falar sobre tudo isso agora? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e também entender um pouquinho do futuro do futebol do Colorado, que apresentou agora nessa tarde, na tarde desse sábado, o Márcio Rodrigues, o Magrão, tá? Muita gente talvez não saiba o nome do cara, né? Tem o tipo Guinha Azul, Pablo Guinha Azul, né? Ou tipo, tem outros jogadores aí que tem o Índio, né? Como é que é o nome do índio? Marcos, essas coisas todas, tá? Mas enfim, brincadeiras à parte, tá? Algumas coisas bem interessantes a partir da coletiva que estivemos aqui com o Voz do Gigante e também aqui, ó, ali atrás está rolando, inclusive, ó, a Visita Colorado, é muito bacana, um projeto do museu, né? Aqui do clube também, tu pode conhecer o Beira-Rio, tu pode conhecer o complexo todo, é muito bacana, dá uma olhada no site do clube como é que tu pode fazer, tá? Mas antes de tudo, tá? Vamos pegar um histórico rápido do Magrão, porque foi tentado explicar, ou pelo menos o presidente deixou bem claro, que o Magrão ele não substitui o William Thomas e não substitui o Sandro Orlandelli. Ele não está substituindo ninguém. Por quê? Porque é um cargo novo que criaram dentro do departamento de futebol. E esse cargo, ele vem sendo trabalhado há tempo. E aí o presidente falou isso e depois o Magrão explicou. O primeiro papo que o presidente Alessandro Barcelos teve com o Magrão foi em outubro do ano passado. Ou seja, não é, até já responde um pouco também das pessoas que, não só aqui no canal, mas me procuravam nas redes sociais e tal, falavam sobre a questão do trazer o ídolo para apaziguar a torcida, né? Meio que um pão e circo, ou meio que aquele negócio da magia, mexer com o imaginário do torcedor. Muito pelo contrário. Primeiro papo, então, em outubro do ano passado. O segundo papo agora no início de maio, enquanto ainda nem havia tantas derrotas, né, em sequência. O Magrão ainda fala, né, tipo, cara, eu fiquei muito puto da cara com perder o Grenal, odeio perder Grenal e tal, ou seja, já sabe como é que funciona bem as coisas por aqui, né? E aí, então ele explica também a questão de ser um empresário do futebol. E aí ele destaca que quando ele larga o futebol, quando ele se aposenta, ele se insere no mercado novamente esportivo, no mercado do futebol, sendo intermediário, agente de jogadores, com certeza. Ele trabalhou com isso durante muito tempo, até 2018, tá? Se eu não me engano é 2014, 2015, até 2018. E aí, 2019 para cá, ele começa a trabalhar na MLS. Acaba indo, inclusive, ele vai para o Seattle, depois ele vai para o Inter Miami e estava lá desde então. E ali no Inter Miami ele pega questões de gestão, questões de prospecção, questões de análise de dados, questões de relatórios e toda a burocracia, entre aspas, tá, de um cargo de gestão. Ou seja, qual a experiência do Magrão com isso? Tá aí. A experiência do Magrão é já trabalhar na MLS, ter, obviamente, a vivência do vestiário, né, da época que ele era também jogador, e tudo mais como, vamos dizer assim, homem da bola, né, como pessoa ligada ao futebol. O Magrão falou algumas coisas bem importantes, tá? Primeiro, de que ele vai fazer uma análise com o dia a dia do clube, não só em cima, né, de relatórios, não só em cima de números, de estatísticas e de prognósticos, por exemplo, né? Então, o que ele disse? Eu não posso chegar agora e dizer isso aqui vai mudar, isso aqui vai mudar, isso aqui vai mudar. O que ele diz é, a partir do meu convívio com os jogadores, eu posso garantir que isso aqui vai mudar, isso aqui vai mudar, isso aqui vai mudar. E aí, a partir disso, ele até, inclusive, deixou claro para os repórteres que ele vai explicar o que mudou e como mudou.
né? Um negócio que eu achei muito legal quando ele disse assim, ó, não pode ser eu ganho, nós empatamos e você perdeu, né? Ele disse que ele está imbuído no processo e sempre foi assim. Sempre foi assim. Quando ele estava no vestiário e quando ele estava até mesmo no Inter Miami, ele estava sempre aglutinado com todo mundo. Então ele era um cara que, por exemplo, chegava por primeiro e era quase sempre o último a sair. Um cara que vinha e encheu o saco da prospecção de dados. Revelou, inclusive, já uma conversa com o capa do Internacional. Já revelou também que está muito imbuído nessa prática de entender a prospecção, de onde vem, como vem, para onde vem o jogador ou para onde vai o jogador. Falou da questão da base, da categoria de base, que acha ele como pessoa, ele num pensamento pessoal e não num compartilhamento com a direção, né? Ele acredita que a base é a sustentação de um clube, né? Em termos de trazer jogadores que possam vir a ser ídolos e também gerar receita para o clube. Tá? Então, outra coisa que também ele disse na questão da vivência do olho no olho e principalmente da sinergia entre a torcida e o time. Ele relembrou, inclusive, que agora tem jogos importantes, como o do Bahia, por exemplo, né, que é amanhã, agora nesse domingo, em que o Inter precisa vencer para sair um pouquinho, né, do flerte com o Z4, mas ao mesmo tempo lembrou do jogo em que o Internacional virou pela Copa do Brasil contra o Paraná, que tomou no primeiro jogo, no jogo de ida, lá em Curitiba, e depois, quando veio para cá, fez o 5-1, né? 2-0 lá, 5-1 aqui. Na época, a sinergia com a torcida, segundo o Magrão, foi determinante para que o time virasse o jogo, né? Ele até cita assim, os caras do Paraná não sabem nem da onde vieram os gols, de tanto gol que a gente fez e de tanto que a gente jogou. Porque quando a gente veio treinar aqui em um determinado momento, isso é o Magrão falando, a gente viu os torcedores ao redor do Beira-Rio aqui comprando ingresso e todo mundo mobilizado para a gente tentar pegar e reverter o resultado negativo, e a gente olhou no vestiário e disse, não tem como não ganhar esse jogo, não tem como não lutar por esses caras aqui. E é isso que ele também vai tentar passar dentro do vestiário. Óbvio que numa forma de gestão, numa forma executiva, numa forma de gerência, né, e de gestor, mas também e principalmente pela veia, né, do sangue no olho, pela veia esportiva e de atleta campeão que ele foi. Cara, mais uma vez, se tu chegou até aqui, eu te agradeço demais, valeu pela moral que tu sempre dá aqui no canal. Deixa o teu like, te inscreve também, ativa a notificação, compartilha para o maior número de colorados e aproveita lá na KTO o código ERNEST. O cupom ERNEST dá 20% de free bet no teu primeiro depósito na nossa grande comunidade KTO, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!